estou aqui com o Hernani Garcia de Lima. Das antiquíssimas, mas nem das antigas, né? Já era amigo pessoal, nosso presidente, Urandir Fernandes de Oliveira, desde a época de Venceslau? De presidente Venceslau, antes de a gente começar essa caminhada para localizar esse local aqui, né? E você também participou, não é, da localização aqui? Sim, sim. Viajamos para vários lugares, né? No Mato Grosso do Sul, no estado de São Paulo. Fomos até no Porto Soares, na Bolívia, porque os parceiros, eles falavam, né? Mas não facilitou por Urandir, não. Tivemos que correr atrás para localizar. Tá vendo? Mais uma prova, gente. Eles não dão na boca a informação. De jeito nenhum. Dão certas informações e a gente tem que ir a campo, né? Tem que ir atrás. Tem que ir atrás, né? Viajamos muito para chegar aqui. E que ano que era? Você lembra? 1994. Olha aí, 1994, vocês estavam procurando. Chegamos aqui em novembro de 1994. Gente, é o registro da história, do começo de tudo, não é? 1994, vocês aqui explorando, não tinha nada, né? Não tinha nada. E foi uma dificuldade, porque foi uma procura, né? Para a gente passar em todos esses municípios e acabar chegando aqui. Só que quando nós chegamos ali na Fazenda Santa Terezinha, quando o Urandir visualizou esse morro que está aqui à nossa frente, o Morro do Vanquistar, aqui da população Morro São Sebastião, ele falou, é aqui, né? Falei, nossa, meu Deus do céu. E aí foi toda essa caminhada até hoje, fantástica. E você, por acaso, teve alguma experiência junto com o Urandir nessa época aqui? Nossa. Cara, era uma coisa assim, então, porque minha procura, como muitas pessoas que sempre está faltando alguma coisa, está procurando, né? Sim. Então eu passei, minha família é toda de um segmento religioso e fui fazer a pergunta lá para as pessoas que representam esse segmento e me chamaram de moleque, velho, porque eu era muito novo, né, quando começou essa caminhada, tinha acho que uns 12 anos mais ou menos, e que eu queria descobrir os segredos de Deus, mas não era bem assim, né? Foi uma procura. Aí depois eu fui, isso estou falando 1974, 76 mais ou menos. Aí fui para Ilha Solteira, fiz muitos amigos com outro segmento religioso, mas amigos fabulosos, mas não tinha as respostas, né? E aí até que eu fui estudar Kardec, esse negócio tudo, mas também chega até um certo ponto que as informações são limitadas. E aconteceu em 94, conheci o Urandir na cidade de Presidente Venceslau, e a gente se tornou muito, fui procurá-lo, porque eu tive uma situação assim muito difícil na época, furtaram uma caminhonete minha, e eu não tinha pago nem a primeira parcela. E tinha uma senhora, tem uma senhora lá chamada Lídia Brizola, muito iluminada, uma pessoa que sempre, nossa, eu adorava conversar com ela. E falei o que havia acontecido, tal, do furto do carro, e ela pegou e falou, nossa, Hernani, eu gostaria de falar aquelas palavras lindas, maravilhosas para você, para te confortar, mas eu não sei nem o que falar. Mas tem um menino aí, um rapaz muito especial, muito especial. Se você conversar com ele, eu acredito que você vai ficar melhor. Eu falei, mas a senhora pode me dar o endereço para eu ir lá? Ela falou, não, eu não sei o endereço, assim, mas eu posso te levar, eu sei onde que é. Aí nós fomos lá na casa do Urandir, eu não conhecia o Urandir, né? E coincidência não existe. Na hora que eu cheguei, ele estava chegando para o café da tarde, porque ele tinha uma empreiteira lá em Presidente Venceslau e muitas obras, muitas casas, muitos negócios. E falei mais ou menos com ele o que tinha acontecido comigo, ele pegou e falou que não podia, não tinha tempo naquele momento, em virtude do trabalho dele, mas se eu quisesse voltar à casa dele à noite, né, tal, e nós podíamos conversar. E aí, Felipe, eu voltei, né, interesse meu, eu voltei, cheguei lá, ele me apresentou a família dele, os meninos, tal, tudo certinho, e eu contei para ele o furto da caminhonete, e como eu estava muito assim, o conhecimento que eu tinha naquela época estava relacionado ao espiritismo, eu achei que ele era um médium, né, que pelo que a dona Lídia falou, ele era um médium e ele ia poder revelar alguma coisa e tal. Aí expliquei para ele, pegou e falou, não, você me dá alguns dias que eu vou ver se eu consigo saber alguma informação e te passo. Beleza. Aí eu peguei e falei, Urandir, a dona Lídia falou para mim que você é um paranormal, que o único paranormal que eu
conheci aí, que eu vi na televisão, na mídia, né? Que foi daquela época, foi o Uri Geller. Né? Que ele passou na televisão, acho que foi em 1976, 77, alguma coisa assim, e ele entortou, parou o relógio e tal, aquele negócio. E eu acredito que o paranormal faz isso. Você faz isso? Ele falou, faço. Falei, verdade? Imagina, cara, não tinha... Naquela época não se falava, não tinha, se falava, né? Essa facilidade da internet hoje, né? De a gente acessar um monte de informação no mundo inteiro. Não eram tinha. Outros tempos. E outra coisa, o Uri Geller já foi um espanto para quem estava... Eu lembro, eu era guri, eu vi na TV ele lá entortando garfo, todo mundo, eu lembro disso. Foi legal. Aí ele pegou, falou para a esposa dele na época, Carminha, falou, Carminha, me traz uns talheres aí. Aí como nós estamos aqui sentados, né? Justamente, ele estava na posição que você está e eu estava aqui do lado, né, na casa dele. Aí ele pediu para a Carminha trouxe, aí ele pegou assim, colocou o garfo assim, e com a ponta do dedo, pegou um dente para cá, outro dente para lá, outro dente para cá, e eu vendo aquilo, cara, ele tortando tudo aqueles troços lá. Falei, meu Deus, que fabuloso, como que, né? Aquele negócio. Aí ele falou, mas não é só isso, isso aqui eu estou tocando no material, fica um pouco mais fácil. Mas o que a nossa mente projeta na matéria, ela se transforma, quer ver? Aí ele pegou e colocou no chão, assim, perdão, na mesa, e ele olhou, e conforme na mente dele ele projetava, o talher foi entortando tudo. Imagina... Olha que loucura, hein? Que loucura. Nossa Senhora. Aí... é uma coisa bastante interessante que me comoveu durante muitos anos, né? Eu vendo uma situação dessa, ainda pensando em questão de espiritismo. É um médium, né? Ele tem essa capacidade de metafísica, qualquer coisa, mexer nessas coisas. Aí eu peguei e falei, Orandir, no dia que eu conheci ele assim, é como se a gente tivesse irmão há muito tempo, eu fiquei muito à vontade, né? Não é muito normal isso aí. E falei para ele, faleceu há pouco tempo, uns 2 anos, é uma pessoa que eu gosto muito, tem como a gente conversar com ele? Ele falou, tem. Eu falei, então é médico. Você estava testando, para saber com que você estava lidando. O próprio subconsciente da gente, ele vai fazendo um monte de coisa, você sempre tem aquela dúvida, você sempre está achando que tem. Como o mundo está envolvido com um monte de falcatrua, você pensa que estava testando, truque, né? o cara Aí ele levou eu num setor da casa dele, lá numa sala, que era um barzinho. Tinha um barzinho assim, aí tinha uma cadeira, ele ficou mais ou menos aqui, na posição, e eu fiquei aqui. Aí eu falei, vai incorporar, né? Vai incorporar, estava escuro, a sala escura, então ele vai incorporar. E eu fiquei ali esperando, o negócio não acontecia. Eu falei, Orandir, e aí? Ele falou, calma, eu estou conversando com o mentor do teu avô, que era meu avô. Eu estou conversando com o mentor do seu avô para ver se ele permite seu avô vir conversar com a gente. Beleza. Aí daqui a pouco ele falou, ele permitiu. Tá. Aí demorou, Orandir, cara, você imagina, porque você fica meio agoniado, claro, né? Ansioso, o que é isso? Ansioso, que a coisa não acontece, né? Aí ele pegou e falou, calma, eu estou conversando com o seu avô para ver se ele quer vir. Não é só o mentor autorizar. Aí ele pegou e falou, vem. Eu falei, agora? Ele falou que vem. Eu falei, agora ele vai incorporar, né? Vai estar aquela situação normal de entre aspas, incorporação. E para minha surpresa, a esquerda minha e a direita do Orandir formou uma silhueta de luz. Assim, meio verde neon, pro dourado, né? E eu falei, meu Deus, tem alguma coisa escondida aí, está projetando, né? Aí ele falou, pode perguntar, pode conversar com o seu avô. Aí eu comecei a conversar com meu avô e eu não consigo dizer o que eu perguntei, porque se tornou um negócio assim... Imagina a emoção do momento também, né? Aí eu pensei, não, eu vou acabar com essa malandragem. Vou perguntar coisas que só eu e meu avô sabíamos. E eu perguntei, cara. E meu avô respondeu, porque nos últimos dias ali de vida dele, nós ficamos muito juntos, né? Porque foi uma situação muito difícil para todos nós. E ele respondeu exatamente o que nós tínhamos conversado. Olha. Felipe, mas eu comecei a chorar, não aguentava perguntar mais nada. E foi. E não sei quantos minutos demorou tudo isso aí. Aí o Orandir falou, Hernani, nós temos que parar. Eu falei, mas parar por quê? Ele pegou e falou, porque ele não usa a energia dele. Ele usa a nossa energia, chamada ectoplasma. E nós estamos no limite de segurança.
Então, despede dele e chorando como que eu ia despedir, cara. Então, acabou. A partir de então, eu e o Urandir nunca mais. A gente sempre junto, a gente sempre amigo. E eu acreditava, por tudo que eu vi durante muitos anos, não foi pouco tempo não, durante muitos anos, que ele sendo um paranormal, né? E eu sendo amigo, muito próximo dele, participando de tudo, de fenômenos, cara, que não tem explicação científica, não tem, sabe, a realidade que a gente conhece, que era contagioso. Que eu ia me tornar um paranormal também. Absorver um pouquinho, né? Mas hoje, logicamente, a gente tem consciência que é a evolução de cada um. Sim. É todas as etapas. E o treinamento também, né? Treinamento. Evolução, treinamento e todas as etapas. O Urandir, ele está ano-luz na nossa frente, né? O que ele faz é fabuloso, fabuloso.